esse quadro é mostrar um pouco do nosso trabalho, como que funciona. Vamos falar do lançamento de mais um livro da Lucy Cleide, que ela vai nos contar. Então, sejam todos bem-vindos, independente do horário que você for assistir essa live. Vamos aqui estar contando para vocês os bastidores desse mais um livro, mais uma obra de Lucy Cleide Mello. Eu vou passar para ela se apresentar, e na sequência a gente inicia aí o nosso bate-papo, muito gostoso, sobre literatura, sobre livros, sobre crianças, e fique à vontade, seja muito bem-vinda, é com muita alegria que eu te recebo aqui, Lucy Cleide. Olá, muito obrigada. É um prazer estar participando deste momento, que é muito importante para todos nós, né? Divulgar a literatura por esse país afora. Eu sou Lucy Cleide de Mello, né? Sou nascida em Unai, sou casada com o Sérgio Henrique, tenho um filho só, o Rafael Felipe, quase rimou, né? De autor. Eu ouvi, assim, da minha mãe, que não soube ler nem escrever, ágrafa totalmente, até me emociona, assim, acho que às vezes até por ela, né, assim, ter embrenhado nesse mundo literário, porque eu ouvia desde pequenos causos mesmos, e acontecimento do cotidiano, porque ela gostava muito de estar, assim, sempre junto, por mais humilde que era, gostava de estar sempre contando algo para a gente, sabe? E aí eu me embrenhei nesse mundo do literário, sou autora do livro Uma Vida Especial, A Conchinha do Mar, e agora gosto muito de escrever textos, poemas, acrósticos, e agora estou no terceiro livro, Doroteia, que Doroteia a gente vai conversar mais para frente sobre essa danadinha, essa criança linda, maravilhosa. Trabalhei, né, atuei 28 anos na educação infantil como profissional de apoio escolar, e aprendi muito nessa trajetória. Acho que, assim, pensar na literatura, o tanto que convivi com crianças de faixa etária de 0 a 6, e algum momento na extensão de carga horária, né, mais conhecida como hora extra, com as crianças da educação especial, foi, assim, a questão, acho que, assim, foi importantíssimo a questão de destacar que, assim, informação, inclusão, está sempre junto, e é muito bacana participar, fazer parte desse mundo literário, e esse bate-papo aqui, com certeza, será um bate-papo necessário para, assim, abrilhantar ainda mais, destacar o livro agora, o principal, está em pré-venda, o Doroteia. Muito bem, Lucy Cleide. Então, assim, já falando um pouquinho de Doroteia, qual que é seu público-alvo para esse livro? O Doroteia, ele é especificamente público-alvo de 3 a 8, mas não deixa de lado os profissionais da educação, que ele tem um quê ali, um momento muito importante, é meio que uma homenagem aos profissionais da educação. É muito importante que todos tenham. Doroteia precisa fazer parte da biblioteca de todas as escolas do nosso país. Perfeito, Lucy Cleide. E aí, vamos falar, então, da personagem, né? Como surgiu a Doroteia, como que foi, assim, a faísca para começar esse livro, mais um, né, que é o terceiro, a gente costuma falar que Sim. É igual filho, né? Então, vamos lá, conta para a gente aí como que surgiu essa ideia de escrever o Doroteia. Então, considero assim como faísca inicial, pode-se assim dizer, né, para escrever Doroteia, saiu assim da vontade de dar voz mesmo a esse universo sensível da infância, que é tão assim, a gente assim contribui com esses longos 28 anos nesse espaço educativo, foi muito profundo e significativo. E, assim, a observação das emoções do público-alvo do atendimento educacional especializado, assim, a coragem desse público-alvo, a coragem das famílias, a coragem dos estudantes. E, assim, eu acho que precisamos, assim, ressignificar esse universo. É um universo, assim, de muito latente, com muito sentimento. E a personagem Doroteia, acho que veio para isso, para reforçar o quão é importante as experiências, o sensorial, para enriquecer mesmo esse mundo nosso da infância e da infância da educação inclusiva.
Perfeito, Lucicleide. E assim, quando começou esse livro, quando assim que você agora terminou ele, como é que foi essa jornada aí literária? Porque muitos dos que assistem aqui também são autores, entendeu? Então, assim, Sim, conta para nós a sua experiência quando escreve essa escrita intencional que você está comentando que você fez, né? Toda uma sim. leitura aí com propósito de valorização, de reconhecimento. Como que deu essa jornada para você? Assim? Quando começou? Quanto tempo você demorou? Como é que funcionou esse processo? Conta para a gente. Sim, o planejamento desse livro, ele foi assim, através das análises mesmo, dos planejamentos, dos relatórios, dos alunos que eu acompanhei durante mais de uma década, foi muito importante, porque assim, a questão da observação desse universo lúdico, ele dá assim a questão da curiosidade, imaginação. E como já é o terceiro livro, eu falei, poxa, acho que eu estou devendo para essa clientela que me ajudou tanto, é assim, a base de gratidão mesmo, como se fosse uma resposta para esses alunos, para essas famílias, que, assim, até abrindo um parêntese aqui, acho que é importante, no meu último ano de atendimento educacional especializado, eu recebi uma carta, assim, da família da aluna que eu acompanhei, assim, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, poxa, acho que eu tenho realmente que dar uma resposta, agradecer essa galera, porque é muito profunda. A carta é muito linda. A mãe escreveu assim, tipo, me agradecendo, elogiando pelo trabalho, falou que estava muito assim. Ela estava assim, sem ter chão, porque demorou ter pessoa para cuidar da filha dela naquele ano em questão. E assim, a questão de vê-los assim superando tantos desafios, de maneira leve, às vezes. E acho que eu fui acessível naquele momento, assim, em todos os demais, mas nela principalmente. E no último ano, trabalhando, porque eu sou recém-aposentada, um aluno, né, tinha o Theo na minha sala, autista. Eu falei, gente, a gente brincava, eu e uma outra professora. A gente tem o Theo, né, um nome bonito para combinar com o Theo, de repente pode ser Doroteia. E fiquei com aquilo. Aí vinha para casa e começava a esboçar. Falei, gente, eu preciso dar um protagonismo para Doroteia, que começou como brincadeira, mas agora esse público infantil está precisando, né? Está precisando privilegiar um nome curto, porém muito fluido, muito importante, e assim, com elementos poéticos, respeitando a faixa etária, a imaginação e a estimulação, foi desenvolvendo um enredo. Cada dia anotava um pouco, tá bom, não tá. O texto não é gigantesco, mas é muito profundo, porque ele mexe muito, ele valoriza emoções e sentimentos, que eu gosto muito de trabalhar sobre sensibilidade e afetividade. Nos meus textos eu gosto de priorizar sempre isso. E assim, sempre aquela construção de alguma situação que possa promover a reflexão e valorizar a empatia, sabe? Através do lúdico, do simbólico. E aí veio para, assim, as ilustrações, que nesse Doroteia não é feito manual, é feito por IA, aí já entra, né, a importância das redes, né, da gente estar Tecnologia, né? nesse mix, né, que a gente precisa de estar. Então, a ilustração é feita por IA, e assim, Doroteia foi sendo concebida como uma obra assim, que buscou não apenas entreter, aí entra, igual você já comentou também, mas contribuir, né, para o desenvolvimento emocional, social e imaginativo dessas crianças, para fortalecer, né, o vínculo com a leitura desde a primeira infância. E os adultos, volto a frisar, é muito importante que tenham Doroteia junto contigo, assim, como se fosse a base, a BNCC mesmo, porque Doroteia vai arrasar, gente. É de emocionar, aliás. Então, o Cicleide, até continuando aí o tema, a temática, né, do Doroteia, é uma coisa interessante que você comentou. Quando você estava revisando, né, vamos falar, a gente escreve, depois a gente revisa. Teve alguma alteração significativa que você fez, que você resolveu mudar, já na parte de revisão ou não? Desde que você concebeu a estrutura, o enredo, desenvolveu a personagem, você fluiu, né, a história e você deixou em primeira versão, vamos dizer assim, como é que foi essa experiência?
para escritor, parece que nunca está bom, né? Então, assim, qual momento você entendeu que já estava ok, que, assim, essa versão vai ficar como definitiva? Sim, a gente mexeu, porque sempre precisa, né, de estar analisando, revisando. Aí comecei Doroteia, que ela é bem poética, bem rimada, bem bacana, e eu não acrescentei no início, que como eu comentei sobre a carta que eu recebi da mãe, né, agradecendo pela participação, que eu cuidei da criança, falei, poxa, está na hora de eu homenagear, né, os profissionais da educação, e aí eu elaborei, mexi um pouco e fiz uma carta, né, à mãe da Doroteia, que é professora e escritora na história, ela elaborou, né, que tá faltando uma coisinha, uma cereja do bolo. Aí foi a elaboração dessa carta em agradecimento à equipe de profissionais que cuidou da Doroteia durante o ano escolar. Aí esse sim foi, no início não estava, aí muda uma coisa aqui, né, uma letra, uma rima que não estava tão boa, mexemos pouco na parte de revisão, sabe? Mas foi a inclusão dessa carta para os profissionais, que foi bem agora, já mais no final, eu acho que foi assim, foi um atrativo, foi a cereja do bolo que estava faltando mesmo. Ficou muito bacana, ficou assim, emocionante. Muito bem, Lucicleide. Então, assim, você comentou um pouco, deu algumas informações sobre esse conteúdo, e assim, só para deixar claro para quem for assistir depois, então isso aí tem o viés de criança especial. No caso, a Doroteia é uma criança especial? Sim, a Doroteia é uma criança autista, inclusive o nome é bem assim, né? Bem Doroteia, não tem o I no final, né? TEA, de transtorno do espectro autista. E para ser um nome forte, ela é uma criança autista que estuda, frequenta a escola, a mãe bem participativa, é uma criança que gosta de estar sempre, ela é não verbal, mas ela fala com a emoção, com o coração, né, o sentimento, enxergar com o coração é importantíssimo, frequenta a aula normalmente, a equipe cuida muito bem da parte todinha de higienização, locomoção, é meio que assim, retrata muito aquilo que eu vivi, cuidando no atendimento educacional especializado, porque era o cotidiano, né, das crianças, a gente acompanhava direitinho, locomoção, higienização, então tem todo esse processo criativo, muita coisa de real mesmo na história, bastante, até meio que intrigante. Tem algumas mães que tem mais proximidade comigo, que vai até entender, ver, tem um pouco ali da minha criança nessa história, tem sim, sabe? Que bom, Lucicleide, assim, sem a gente conversar, na verdade, eu tenho um projeto também, eu entendo e acho também que falta literatura voltada para esse tipo de, essa especialidade, né, que hoje é tão comum, as crianças hoje convivendo com os outros, e eu também tenho, espero esse projeto sair do papel esse ano também, que é um livro também dedicado para uma criança autista. Então, sem a gente conversar, acabou que a gente tem algo em comum, né? E eu acredito muito nessas coisas de Deus, de Muito bem. propósito, entendeu? Realmente. Então, na hora que você estava falando, eu falei assim, uai. Então, assim, realmente é algo necessário igual você comentou, precisa ter esse tipo de literatura para ajudar todas as pessoas, não só os profissionais, os pais, as próprias crianças, né? Essa aceitação, né? Diferente aí do que às vezes a gente vê as dificuldades que enfrenta. Mas parabéns, assim, redobrado pelo projeto, que realmente é muito lindo, né? Que Deus abençoe, que seja realmente muito sucesso. Eu acredito o escritor, no final, sentimento, tá? Isso é eu que acho, pode não ser. Mas é uma missão que a gente tem. Quando a gente é inspirado a escrever algo, a gente tem uma missão de trazer isso para o mundo, de compartilhar. É aquele negócio que a gente comentou um pouco, não é pelo preço, é pelo valor e necessidade que o mundo está precisando, entendeu? Então, Sim. assim, essa recompensa ela é infinitamente maior do que algo material.
né? O que a gente recebe em troca, quando você coloca um livro infantil, quando você traz uma mensagem para agradecer, né? Igual você está comentando, de reconhecimento, é algo que acaba sendo genuíno, é algo que não tem preço, tem valor, né? E que É, seja realmente alcance todo esse público que necessita aí dessa mensagem, que receba aí com carinho. Então, vamos lá. Você quer mostrar a capa ou você não tem ele aí para você mostrar? não, não tem, porque ele está em pré-venda, está no site, né? Ah, tá. Então, vamos entrar nessa questão aí. Você contar um pouquinho desse processo, como que tá, o que que a gente precisa fazer para estar também ajudando para que isso realmente, assim, floresça, né? Então, vamos dizer assim, floresça a obra. Então, conta para nós, Lucicleide, como é que as pessoas podem ajudar aí nessa pré-venda, nesse processo? Sim, o Doroteia ele está em pré-venda, né, no site da editora Ventos. Aí procura pelo nome Doroteia, né, sem i, ou em nome da autora Lucicleide, né, de Mello. Ele está em pré-venda, estamos, assim, não tem previsão de lançamento físico ainda, lançamento presencial, mas é muito importante que as pessoas adquiram para a gente conseguir bater, né, essa meta de venda na pré-venda, é importante. E, assim, tem acontecido, sabe? Precisa, assim, divulgar mais, para as pessoas adquirirem mais, porque, gente, é muito lindo. A história em si, realmente, igual você falou, é emoção, parece que a gente consegue extrair o melhor da gente, da emoção, do sentimento, numa causa que a gente defende, acredita, né? Porque Doroteia é isso. Ela veio para mostrar que, assim, através do simples, a gente pode conseguir o muito, igual você falou. Não tem preço, tem valor, mas precisa, né, para adquirir, entra no site da Editora Ventos, que está lá, bonitinho, na pré-venda, e simbora, gente, simbora adquirir Doroteia, que, assim, é sucesso. A história é maravilhosa. Eu gostaria, não sei se eu posso, estar lendo aqui um trecho que eu Sim, selecionei, que eu destaquei, uhum. eu destaquei um trecho que, inclusive, é meio que impactante. É o texto do prefácio, elaborado pela professora Solange Rabelo, maravilhosa, que diz assim: a autora nos presenteia com uma narrativa cheia de afetividade, de sensibilidade e outros vários sentimentos e reflexões que, ao longo do livro, somos oportunizados a descobrir. Doroteia é a constatação que paradigmas precisam ser quebrados para garantir uma educação personalizada e inclusiva. É muito lindo o que ela diz, gente. Uma vez que cada estudante possui habilidades e talentos únicos. Perceber, estudar e refletir acerca do mundo autista para nós é poder mergulhar na nossa própria existência, na busca de encontrar resposta que muitas vezes não encontramos, mas que nos faz submergir e amar. Amar cada vez mais. É afeto, muito afeto. É Doroteia. Que lindo. Nossa, Muito bonito mesmo. E a gente, assim, torce, está torcendo para que tudo corra bem, que essa obra realmente ganhe vida, né, de forma aí digital e de forma física, que o mais interessante é isso. Também outra coisa muito importante que você comentou, vai fazer parte de um acervo para dar suporte, né, para as professoras, para os pais, para as próprias crianças também. Muito bacana, Lucicleide, parabéns aí pelo seu trabalho. E aí, dando continuidade, você falou o trecho também. Ah, você quer comentar? Você falou editora Ventos, você quer falar o valor também, que está lá, da pré-venda? tá assim, ele está disponível na Editora Ventos e está com frete grátis por R$ 55. Certo. Então, aí depois, a gente vai estar colocando o vídeo e pode pôr, às vezes, no comentário o link de lá, Sim, para a gente poder disponibilizar para as pessoas que quiserem que assistir a live e quiser comprar, se a gente coloca lá nos comentários, que a ideia nossa é que amanhã, 25/2, a gente suba o vídeo com o link, aí no caso depois você já me passa,
para a gente falar um pouquinho mais aí, né, para as pessoas que quiserem adquirir, poder também adquirir o livro, tá? Sim. Aproveitando também o contexto, se você quiser falar um pouquinho dos livros anteriores, eu acho agora de Doroteia a gente já falou bastante, tudo que ela tem de bom para nos trazer aí, essa obra, e aí então vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais da Lucicleide, né, as outras obras, se você quiser mostrar as capas. Sim, Uma Vida Especial foi o primeiro. Esse foi, assim, é um mix também de realidade e ficção, porque é a história do heptacampeão brasileiro de karatê, Daniel Borges, primeiro síndrome de Down do Brasil, faixa preta de karatê. É uma história linda de história de vida, emoção e superação do nosso atleta Daniel Borges. Tem um poema lindo na capa, feito pelo professor Guimes, professor da UFO, mestre de capoeira. O livro é bastante bacana demais, muito emocionante também, porque conta a maioria de fatos reais. Eita, Daniel, que tem história, viu, gente? Também esse é da editora Subsolo, editora nossa aqui de Uberlândia. Aí temos ele físico e tem na editora também. Esse é bem simples, bem baratinho, R$ 25. E estamos aí, tá? É maravilhoso também, viu? Muito O bem. segundo, A Conchinha do Mar. A Conchinha do Mar fala para você sempre assim acreditar, defender, e nunca, jamais desistir de sonhar. Que a Conchinha do Mar falou para as amigas que queria sair daquele mar que ela habitava, não porque ela não gostava, ela queria conhecer coisas novas. E as amigas ficaram zombando dela, e ela conseguiu sair. Saiu do mar que habitava, ela não desistiu dos sonhos dela. É também pela editora Subsolo, tem no site e tem presencial. Essa a gente teve apoio do PIMIC aqui de Uberlândia, então ele é mais baratinho, ele é R$ 20, mas é uma história muito bacana. E esse aqui da Conchinha, eu faço a contação de história também nas escolas. Caso quiser, pode me contactar, que eu irei com o maior prazer, tá? Eu mesma faço a contação, muito bacana, ritmada, com assim, bastante sons, é muito bacana mesmo, tá bom? Excelente, Lucicleide. E assim, onde que encontra a Lucicleide? Nas redes sociais, né? Perfil, onde você está, em quais redes você está atuando, porque a gente vai estar no YouTube e depois a gente pode fazer uma divulgação, né? Eu tenho aí o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Kawaii, então a gente pode fazer vários, vamos falar, chamar para vir assistir a nossa live, tá bom? Então, Sim. Cleide, onde que você está? Bacana, eu estou só em duas. Eu estou no Facebook, Lucicleide de Melo, e no Instagram, Lucicleide de Melo, _, né? Mas boa ideia, vou estar migrando aí agora, viu, André? Para esses outros aí, TikTok e tal, é bacana, né? Ajuda bastante. Isso, a gente precisa, né, de fazer essa divulgação e aí chamar também para vir aqui, né, e ouvir, e de repente ver a live na integral, né, assistir a live completa, ver todos esses detalhes, e aí também, se você quiser o contato depois, aí no seu perfil tem o telefone para contato, para contação de história ou não? Mas chama por lá, né, no privado. Pode, sim. Chama no privado. Então, quem quiser a contação de história da Lucicleide, principalmente é da Conchinha, né? A Conchinha do Mar. Então, aí entra lá no perfil dela e chama ela para fazer nas escolas. Então, assim, esse outro trabalho também, que eu acho que é muito importante para nós, escritores, trazer, levar isso para o público, né? Que às vezes, muitas vezes, o público não vem. Mas essa questão da gente ir até o público, né, para mostrar o nosso trabalho, para eles conhecerem um pouco mais. E aí você tem um perfil especial, né, de trazer aí a temática, essa temática diferente, necessária, oportuna, para, né, trazer essas obras. Conta para nós, desde quando você escreve, Lucicleide? Então, eu sempre gostei muito, né, de escrever poemas e acróstico. Pego o nome da pessoa, eu já estava fazendo, porque eu sou mais tímida, eu sempre gostei muito de escrever.
Aí escrevendo bastante, elaborando. Aí o primeiro, né, Uma Vida Especial para se tornar livro, eu fazia com meu, porque o Daniel é meu sobrinho. Eu fazia algumas perguntas e ele anotava, anotava. Aí todo mundo falava, essa história pode virar um livro, aquela coisa, né? Mas, assim, muito difícil, muito precário e tal. Aí pegou umas férias, eu falei, eu vou embrenhar nesse livro, vou escrever essa narrativa. Escrevi bastante, ele respondeu bastante, e aí vem aquele lance, né? E agora, né? Escrever para a gente não é sem soberba, mas, assim, é gostoso, porque nós gostamos, né? De repente você escreve até rápido. Aí vamos procurar editora, orçamento, essas coisas. Aí fizemos tal, conseguimos alguns parceiros, algumas parcerias, fizemos algumas, algumas rifas e tal, e conseguimos para pagar, né? A edição, tudinho bonitinho, de Uma Vida Especial. Aí deu certo, porque o Daniel é muito assim, ele é muito desinibido e tal, então ele meio que foi o garoto propaganda mesmo, né? Real. E assim, aí eu fui tomando gosto, fui anotando, tem um monte de texto, um monte de poemas, e é aquela coisa de estar assim, né, nessa pegada. Na escola, sempre precisava algum texto, alguma homenagem, o Cleide vai escrever. Beleza, eu sempre gostei, gosto, né, fazer com o maior prazer. Eu falei, aí aquele lance, né, o autor precisa de monetizar, né? Vamos, aí surgiu o edital, né, na época para fazer, a Conchinha do Mar estava quase pronta. Aí um amigo falou, não, eu te ajudo a elaborar o projeto para a gente, né, porque é muito detalhado, para a gente vencer e ter patrocínio da Secretaria de Cultura para patrocinar o livro, porque para a gente arcar, né, a gente trabalha, arcar com os projetos e pagar tudo não dá. E deu certo. Aí, assim, a gente fica, assim, muito tranquila, feliz. Aí a Conchinha do Mar, eu falei, poxa, eu tenho que, aquele lance, né, de gratidão, agradecer a secretaria que patrocinou, né, a gente faz por onde, foi onde surgiu a ideia de eu fazer a contação da história. E cá entre nós é muito bacana, que aí eu coloco as crianças para participar, é meio que um retorno, né? Retornar para a sociedade, agradecer aquilo que eles fazem por nós, né? Estudei sempre em escola pública, faculdade pública, a gente tem esse pensamento, né, de educação popular, de estar retornando, agradecendo mesmo tudo que foi feito por nós, né? E foi um meio que eu achei de levar até as crianças, porque a contação da história da Conchinha do Mar realmente é o público infantil, no máximo até 8 anos, porque ainda não fiz para os maiores, né? A faixa etária do fundamental ainda não, porque aí ele só lê e faz outros tipos de interpretação, né? Mas é isso, o mundo literário é bom demais, né? Exatamente, assim, compartilhando um pouco da minha trajetória, eu também tive um projeto chamado As Aventuras de Flavilu, que foi financiado pelo PEMIC. Na verdade, começou com 2 livros, eram 2 livros. Agora eu lancei o terceiro. Então, assim, o projeto pegou 2 livros, e eu estou em busca de pegar o projeto agora com a trilogia, são 3 livros da Flavilu. Ela é uma criança especial, cadeirante, e aí cada livro traz ela numa idade. E, na verdade, esse projeto surgiu, que eu perdi uma filha, então vamos falar, ressignifiquei essa dor em amor. E aí surgiu a Flavilu, que é a conexão do nome Flávia, que é minha filha, e do meu filho atual, que é Lucas. Então, eu tenho aí como um carinho imenso por esse projeto, As Aventuras de Flavilu. Estou aí na peleja para a gente conseguir aí incentivo também, né, através dos editais, para que a gente possa também publicar mais esse terceiro livro. E o que é mais importante também, que eu entendo aí, que a gente tem essas possibilidades, que às vezes as pessoas, os autores, desconhecem, né, dos incentivos que a gente pode estar buscando para viabilizar, porque é muito caro ainda, né? Não sei se é sentimento seu, mas o sentimento hoje de publicação, principalmente se for publicação colorida, né, é muito caro ainda. Então, se não tiver realmente aí uma ajuda, a gente não consegue viabilizar o projeto. E eu tive aí a felicidade também de colocar de forma gratuita nas escolas, em ONGs também, 2 dos meus livros dessa trilogia, As Aventuras de Flavilu. Primeiro é Aventuras de Flavilu, no caso, Flavilu e Aventura Acorda Mundo,
que tem uma pegada de sustentabilidade. O senhor Mundo, ele está aqui. O senhor Mundo, ele é um gigante, então a gente faz uma metáfora usando o personagem. Tem essa questão dele infantil, que eu usei as mesmas ilustrações, até para aproveitar as ilustrações, eu fiz ele infantil, também de forma poética, aí, respeitando essa questão da idade e tudo mais. E os outros infanto-juvenil, que tem a mesma temática, né? No caso, esse aqui é sustentabilidade. E o segundo chama Flavilu, Guardiã do Templo Sagrado. Ela já cresce um pouquinho, aqui ela é criança, mas no outro ela já é mocinha, entra na fase da adolescência, e aí vem a questão das escolhas, né? Então ela tem uma pegada anti-tabagismo, né? Então chama aí para escolher, que é oferecido os vícios, o mundo oferece os vícios, de forma, a gente coloca esse tema que é complicado, um pouco complicado, vamos falar sensível, né? E a parte de vícios, então, principalmente o tabaco, o antitabagismo. Então, a gente coloca aí como um momento de realmente escolher não ir por esse caminho, né? E eu tive a feliz também, igual você fala, às vezes a gente tem as coisas que vêm, vamos falar em troca, né? Então, quando eu lancei esse livro, eu até tinha aí um projeto que eu participei, e aí eu tive a felicidade de ver um livro meu sendo criado uma peça pelos meninos da Icaso, entendeu? Então, assim, foi muito... Essa parte aí dos adolescentes, eu tive ele transformado numa peça. Igual você comentou, cada um é de um jeito, né? Para mostrar o infantil, tem a contação de história. Desse infanto-juvenil, os meninos montaram aí essa peça. E foi, assim, algo que está guardado dentro de mim, eu acho, pro resto da minha vida, como experiência e emoção. Então, assim, realmente é algo que a gente recebe muito mais do que a gente doa, né? Vamos dizer. E Lucicleide, você acredita que nosso tempo já está finalizando? Quando a gente fala de coisa que a gente ama, de coisa que a gente faz com amor, com dedicação, com verdade, assim, é algo que não passa o tempo e a gente nem vê. Então, assim, eu queria só agradecer você por a gente ter tido esse momento. Apesar de ser gravado, muitas pessoas gostariam de participar ao vivo, que eu acho que isso é um pouquinho de perda, mas, ao mesmo tempo, para nós que escrevemos, é ainda um desafio a gente ficar ao vivo, de repente alguma coisa não sair como esperado. Mas, assim, eu só tenho a agradecer você, foi um prazer imenso a gente conversar, bater esse papo. Como você é aqui da região, de vez em quando a gente já vai até encontrar em algum evento aí, né? Você estava no Elicer? Eu também estava. Então, às vezes, a gente vai encontrar por aí, mas assim, eu fico muito feliz e grata de você participar comigo desse desafio. A gente falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do que a gente tem a oferecer, que muitos não conhecem, né? Então, eu quero deixar aí aberto para você agora, fica aberta a palavra para você aí, o que você quer deixar de mensagem para os nossos ouvintes, quando eles, né, forem assistir, e aí a gente já vai para o encerramento. Sim. Então, queria dizer que foi maravilhoso esse momento aqui. Assim, poder compartilhar o mundo literário específico hoje, assim, o do Doroteia, porque está em pré-lançamento. Queria dizer que, assim, que foi maravilhoso mesmo falar sobre o processo criativo, sobre a experiência, a trajetória de vida, né, trajetória da escrita, o processo criativo, foi muito importante esse espaço, parabenizar você por esse momento, que, assim, cada comentário, cada pergunta, foi, assim, uma forma nossa, assim, de encontrar, igual muita coisa, né, que a gente nem se conhecia antes, não combinou nada antes, e ter tanta coisa em comum, o quão bacana é. Foi um momento, assim, um encontro mega especial. Eu gostaria de dizer, assim, muito obrigada, né? Obrigada mesmo por esse momento, de poder, assim, estar levando, valorizar e levar a boa literatura mundo afora. Muito, muito. Gratidão, gratidão mesmo. Então, tá bom. Então, fiquem todos com Deus. A gente vai estar disponibilizando aí e vamos conhecer outros
Brevemente eu vou estar anunciando aqui os próximos bate-papo literário. A princípio a gente tinha só um, mas devido a essa demanda, a gente vai estar abrindo para ter vários, então, excepcionalmente, apresentaremos um no dia 25 agora, depois eu vou fazer uma chamada aí para essa mudança, e desejo para a Lucicleide, assim, muito sucesso com Doroteia, que Deus abençoe, e que siga aí nessa carreira linda que Deus nos confiou, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Obrigada. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Lucicleide.